Delegada Rosa, eu gostaria de saber qual é o momento correto para recrutar as mulheres que acontece a violência doméstica, recrutar para o trabalho, para com que elas se tornem independentes desses maridos que, infelizmente, cometem violência. É muito difícil você dizer qual é o tempo certo para isso. É como eu disse, o primeiro atendimento, normalmente, tem que ser o atendimento psicológico, tendo em vista o tempo que ela vem sofrendo a agressão, que ela vem sofrendo essa situação de humilhação dentro de casa. A partir do momento que você faz uma recuperação psicológica, que há um registro de ocorrência, aí sim você a encaminha para outros setores, que hoje nós temos em todo o estado de São Paulo uma grande rede de atendimento à mulher, cuja porta de entrada normalmente é a delegacia, tá? E daí ela é levada para essa rede, ela passa a frequentar um CRAS, um CREAS, onde ela vai fazer cursos de capacitação, ela aprende algum tipo de profissão, ela é levada a se profissionalizar, até para fazer coisas dentro da sua própria casa, aprende a ser manicure, cabeleireira, porque ela tem filhos pequenos, muitas vezes ela não pode sair para trabalhar. Então, tudo é uma decorrência, vamos dizer assim, é uma grande rede que vai se abrindo para a mulher, né? E ela vai entrando nessa rede a partir do primeiro passo, que é ter a coragem de ir à delegacia. Então, depois que você faz com que ela recupere a sua autoestima, que a ocorrência esteja registrada e que, no caso, se ela tiver necessidade de medidas de proteção, afastamento do homem, pensão, proibição dele ir nos mesmos lugares que ela, a partir daí ela vai passando pelos outros anéis da rede, como a gente costuma dizer, que vai ser a capacitação para que ela possa se tornar autossuficiente e se sustentar e sustentar os seus filhos. Esta fase, na realidade, é uma das últimas fases que a gente tem do atendimento à mulher. Não é a mais fácil de chegar, porque até a recuperação psicológica dela é a mais difícil. É porque, de fato, chega completamente perdida, né? Eu queria falar um pouquinho a respeito da Lei Maria da Penha, né? Que completou quantos anos? 4 anos. Completou 4 anos. E eu queria saber como funciona para o nosso internauta entender um pouquinho mais. Bom, no mundo inteiro existem apenas 14 países que têm leis específicas contra a violência doméstica e familiar. E o Brasil, entre esses 14 países, a nossa lei é considerada a terceira melhor lei. O que é a Lei Maria da Penha? Ela diz o que é a violência contra a mulher, tá? Violência doméstica e familiar. Ela diz quem pode ser vítima da violência doméstica e familiar, é a irmã, é a filha, é a mãe. Ela diz os tipos de violência contra a mulher, física, psicológica, patrimonial, sexual, moral. Ela diz qual é o papel da autoridade policial, qual é o papel do juiz, qual é o papel da defensoria pública. Ela estabelece medidas de proteção à mulher, né, que vão desde o afastamento do homem de dentro de casa até a proibição dele se aproximar dela. Cria os chamados juizados especiais de violência doméstica e familiar, onde existe uma equipe multidisciplinar de assistentes sociais e psicólogas, além do julgamento dos casos, para atender essa mulher. E, além de tudo isso, essa lei, ela mostra, ela traz, ela dá visibilidade a essa violência e faz com que o próprio juiz que atende o crime também possa fazer o papel de juiz da vara civil, arbitrando pensão e tudo mais, e da vara da família, determinando guarda de filhos ou suspendendo guarda de filhos. Quer dizer, ela dá uma proteção total à mulher. Nós estamos falando do mundo ideal, porque esta é a lei. Infelizmente, apesar da lei ainda de ter 4 anos, a lei já, ela não está totalmente implementada. Nós ainda enfrentamos muitas resistências, juízes acham que a Lei Maria da Penha é inconstitucional, porque só atende mulheres. Se for inconstitucional, delegacia da mulher, então, nem se fala, não existe. Outros ainda fazem suspensão de processo, arbitrando cesta básica como pena, que é totalmente proibido na Lei Maria da Penha. Então, nós ainda enfrentamos dificuldades, mas essa rede que eu lhe disse que funciona, ela está fazendo um trabalho muito grande também de capacitação
dos operadores de direito que lidam com a mulher vítima de violência. Então, capacitação dos policiais militares que fazem um primeiro atendimento com a viatura quando é chamado num local onde está havendo uma violência. A capacitação dos policiais que atendem nos plantões policiais, que não as delegacias de defesa da mulher, quando a mulher vai até lá. Uma capacitação ou uma sensibilização de juízes e promotores sobre a constitucionalidade da lei, a importância da concessão das medidas protetivas, uma capacitação dos agentes, das ONGs, que trabalham com mulher vítima de violência a nível social e psicológico, para que, ao final, e eu espero que não demore tanto, a gente possa dizer, olha, efetivamente a lei está implementada na sua totalidade. Agora, eu queria saber por que as mulheres se calam? Que vergonha é essa? Onde está a vergonha em falar a verdade do que acontece e poder se proteger pela lei? Existem muitos fatores que fazem uma mulher não falar. Religião influi. Nós temos religiões onde elas são, não é permitido a elas fazerem queixa, elas só podem procurar os pastores e contar aos pastores das suas igrejas o que está acontecendo. Aí o pastor vai trabalhar na mediação do conflito do casal para poder tentar resolver a situação. Então, a religião, em alguns momentos, impede. O medo de ser morta pelo marido. Essa pesquisa do Instituto Patrícia Galvão mostrou que 18%, o terceiro motivo que faz a mulher não deixar o agressor é medo de ser morta por ele. Hoje, o Brasil é o 10º país em assassinato de mulheres no mundo. Então, essa pesquisa que traz que 18% das mulheres ficam vivendo esta vida em função do medo de serem mortas, está aprovado por aí que, na realidade, ela existe. E a dependência financeira que nós falamos, mas também e principalmente a dependência emocional. Eu acho que essa é a mais difícil. Por quê? Quando ela conheceu, ele era uma pessoa boa, né? Casou-se, foi o primeiro homem, o pai dos filhos, sempre tratou bem, nunca agrediu. Em um determinado momento da vida, a gente não sabe por que motivo, aconteceu da violência aparecer e daí ela se tornou um crescendo. E ela sempre espera que ele melhore. Por que acontece? Começa esse ciclo, ele é um ciclo. Começa ali uma palavra mais áspera, uma maneira mais deseducada de se dirigir à mulher, uma ofensa moral, uma agressão psicológica. Aí vem para o segundo momento, que é a agressão física. Aí vem para o terceiro momento, que é o quê? Aonde ele vai querer viver em lua de mel com ela de novo. Se ajoelha aos pés, pede desculpas, que estava nervoso, que ele não é assim, que nunca mais vai acontecer, que ela tem que dar mais uma chance para ele, que ele tem filhos. E ela o ama. E ela dá uma nova chance para ele. Passa um tempo muito mais curto do que na primeira vez e ela é agredida novamente. Como ela já retirou a queixa da primeira vez em função daquela fase de lua de mel que ele viveu com ela, ao voltar à delegacia, muitas vezes ela é desacreditada. Né? Então o pessoal diz, não, mas a senhora já veio aqui, registrou, e agora quer retirar, e agora está de novo, a senhora tem que ver o que a senhora quer. Então, esta repetição dessas situações faz com que ela, de repente, acabe também não indo mais fazer nenhum tipo de queixa. Mas ela tem essa dependência emocional dele. Apesar de todas as dificuldades, ela sempre tem a esperança que ele vai mudar, que ele vai amá-la como antes, que ele vai tratá-la como antes, e que ele estava nervoso. Ela vai procurando uma justificativa para a atitude dele, para ela mesma, e muitas vezes ela chega a achar que ela realmente deu causa à agressão que sofreu por dele. Então, você vê, isto aí significa o quê? Baixa autoestima. Por isso é que, antes até de você registrar uma ocorrência policial, você tem que fazer um atendimento psicológico a essa mulher. Muito obrigada. Gente, fique aqui na internet que tem muito mais para você com a delegada Rose. Até já.